Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando a continuidade nesse assunto a respeito de poluição terrestre. E basicamente agora nessa aula a gente vai estar dando foco em métodos de recuperação de um solo contaminado. E o primeiro que eu gostaria de mencionar seria a biorremediação, que basicamente é utilizar organismos vivos para degradar ou transformar poluentes ambientais em substâncias de menor toxicidade. Então, até observando na figura, quando algum organismo vivo entra em contato com o poluente, logo ele faz a remineralização desse contaminante, com isso gerando dióxido de carbono, água, biomassa e sais minerais. A biorremediação ela é uma alternativa não somente para o solo, mas também para diversos tipos de ambientes contaminados, então as águas superficiais, subterrâneas, elas também se enquadram nessa questão da recuperação, da biorremediação. E sendo assim, bem sincera, esse é o método mais eficaz para o combate dos ambientes que estão contaminados com moléculas que são de difícil degradação. Então, por exemplo, contaminantes que sejam recalcitrantes, que sejam persistentes, metais tóxicos que estejam presentes, eles podem ter uma alternativa de serem removidos, de ser diminuída a sua concentração no ambiente pela biorremediação. E fora que também a biorremediação ela é uma técnica de baixo custo, de menor agressividade e sendo que tem uma melhor adaptação desses organismos também que são utilizados como biorremediadores para a manutenção do equilíbrio ambiental. E fora que também ela pode ser feita tanto in situ e ex situ. In situ, ou seja, no local mesmo contaminado, e ex situ é quando é removido alguma amostra do solo que está contaminado e ele vai ser tratado em um ambiente adequado. E basicamente nós temos algumas técnicas de biorremediação e basicamente eu queria dar foco aqui na bioestimulação e na bioaumentação. A bioestimulação basicamente é quando tem a adição de nutrientes ou de surfactantes, e a bioaumentação é quando há adição de culturas de micro-organismos biodegradadores. E a partir dessas duas técnicas de biorremediação para qualquer tipo de ambiente, é que terá, digamos, uma noção de qual seria a técnica de biorremediação mesmo a ser utilizada, além dessas, no caso, né? Então, por exemplo, que nem está sendo mencionado na figura a atenuação natural, a bioventilação, o bioreator, land farming e a compostagem. E basicamente, eu queria dar foco em algumas, né? Que no caso, a compostagem a gente já deu uma certa abordagem nas aulas anteriores. Quanto à atenuação natural, ela é também chamada de biorremediação intrínseca e basicamente ela consiste na capacidade de biodegradação dos micro-organismos nativos deles degradarem os contaminantes sem que haja a adição de nutrientes ou de qualquer tipo de adequação do ambiente. Então, nisso, esses micro-organismos eles utilizam os contaminantes como fontes de carbono, consequentemente havendo alimentação deles. Temos também outra técnica que é a land farming, que basicamente é a tecnologia de remediação que é utilizada principalmente para o tratamento de resíduos oleosos na superfície do solo. E ela visa a redução das concentrações de hidrocarbonetos presentes no ambiente por meio da biodegradação microbiana. E também nós temos, por último, o bioreator, que ele consiste basicamente em técnicas que são ex situ, ou seja, que eles são aplicados fora do ambiente, e eles são produzidos em um ambiente fechado, que no caso é um reator. Então, basicamente, se tira algumas amostras do solo e com isso, nesse reator,
esse solo é inserido, havendo uma remediação dele. E a vantagem que tem o maior controle de todo o processo e, consequentemente, a degradação ela se torna rápida. Entretanto, ele é um método muito, muito caro mesmo. E, basicamente, a gente tem assim, a biorremediação, ela exige alguns tipos de condições ambientais. Então, por exemplo, para ela ter um sucesso, vai depender do tipo de solo, da profundidade do nível de água, da concentração de nutrientes, do potencial redox, do pH, da temperatura, da avaliação da natureza e extensão das substâncias químicas no solo. E também a gestão da biorremediação, ela vai depender da natureza e concentração das substâncias químicas, a proximidade do processo de biorremediação e garantias para proteção à saúde humana e meio ambiente. Então, não vai adiantar, por exemplo, haver essa recuperação desse solo contaminado e de novo acontecer mais um outro acidente, ficar de novo na mesma. Então, não vai adiantar nada, vai ser um esforço para nada. Então, sempre tem de se haver esse cuidado, esse monitoramento das condições ambientais, de haver uma boa gestão e entre outras coisas. E a segunda técnica de recuperação do solo contaminado, que eu gostaria de mencionar, seria a fitorremediação. E, basicamente, ela utiliza da vegetação algumas espécies de plantas para descontaminação in situ, ou seja, no próprio local, dos solos e dos sedimentos. Então, ela é principalmente utilizada quando nós encontramos alguns poluentes nas classes dos metais, dos compostos inorgânicos, dos hidrocarbonetos petrogênicos, pesticidas, explosivos, solventes clorados e resíduos orgânicos industriais. E basicamente a gente tem aqui na figurinha alguns processos da fitorremediação. Não consiste somente em fitorremediação em si. Não. Na verdade, cada um desses processos fazem parte da fitorremediação. Então, basicamente, sintetizando os principais processos. A fitoextração é quando ocorre a absorção dos contaminantes pelas raízes das plantas. E esse tipo de fitorremediação ele é utilizado principalmente para metais e compostos orgânicos. Temos a fitoestabilização, que ela ocorre quando contaminantes orgânicos e inorgânicos são assimilados e, consequentemente, há a precipitação de metais na forma insolúvel, havendo uma melhor facilidade de poderem ser removidos esses metais. A fitoestimulação, que ocorre quando há o crescimento das raízes, que proliferam os micro-organismos que são biodegradadores e, com isso, eles fazem a mineralização desses contaminantes. Então, de uma certa forma, pode também estar vinculado com a biorremediação, pode ser uma mistura das duas coisas. E eles são usados nos contaminantes orgânicos. E a fitodegradação, que basicamente é a degradação ou mineralização dos contaminantes orgânicos dentro das células vegetais por enzimas específicas. E a fitorremediação, ela vai depender de algumas condições, que seriam as características físico-químicas do solo, do contaminante e qual é a distribuição desse contaminante na área. Porque, afinal, se ele estiver bastante distribuído em um determinado ambiente, então tem muito mais chances de não dar certo a fitorremediação. Então, pessoal, finalmente acabou esse assunto da poluição terrestre. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Vocês podem também entrar em contato comigo. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido bem proveitoso esse assunto para vocês. E espero que tenha acrescentado bastante conhecimento a vocês e tenha sido proveitoso. Então é isso, um grande abraço em todos e até uma próxima.